Agora sim, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CEO Cast, o último do ano. Quem diria, como passou rápido? Nós fizemos essas entrevistas, que a gente não costuma chamar de entrevista, viu, Marco? Chamamos de bate-papo, Ótimo. e uma vez por mês, todas sempre com algum CEO de alguma companhia alemã. Fizemos com a Bosch, com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, com a Evonik, com a Siemens, foi o último. E agora a gente tem um episódio especial, que não é de uma empresa alemã, mas de uma empresa que tem negócio com a Alemanha, que tem na sua base de clientes uma série de empresas alemãs e que representa muito bem, de uma forma muito patriota, o nosso país, o Brasil. O Marco é um empreendedor brasileiro, um dos maiores da história do país, e os nossos associados, que são, Marco, os engenheiros, as indústrias alemãs do Brasil, vão ter a oportunidade e o prazer imenso de te ter aqui nos próximos 50 minutos até as 19 horas, e estamos todos muito felizes. Só vou lembrá-los, aos que nos assistem, aos que nos ouvem, que você tem a possibilidade de interagir conosco aqui no chat, tá? Eu mesmo lerei e estarei à disposição para fazer algum comentário que vocês quiserem. Sejam mais uma vez todos bem-vindos, seja você nos acompanhando pelo Spotify, via áudio, está no carro, está no trânsito, ou então pelo YouTube com imagem, com som, vendo esse nosso agradável bate-papo, e que eu tenho o imenso prazer de conduzir aqui hoje com o Marco. Marco, como você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo bem, João? Obrigado pelo convite. Então, é um prazer aqui estar conversando com você e fico honrado aí, né? Porque participar de uma iniciativa mais ligada às empresas alemãs sempre para mim é um orgulho, porque impressionante, eu sempre admiro, né? A questão de qualidade, a questão de trabalho, custo-benefício, competitividade e a globalização que o mercado alemão tem. Então, obrigado pelo convite. Imagina, imagina, o prazer é nosso. Acho que quem ganha são os ouvintes, e agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco para conversar um pouquinho com a gente. Marco, deixa eu começar com a primeira e mais ampla de todas pergunta que eu queria fazer para você. Acho que pouca gente não te conhece, mas eu queria que você apresentasse, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Minha pergunta é: quem é Marco Stefanini? Tá bom. Eu tenho 61 anos, né? Quando eu terminei a universidade, era o auge da primeira crise brasileira, que foi chamada década perdida, no início da década de 80. Eu sou geólogo de formação, então eu não tinha emprego como a maioria das pessoas de exatas, né? Principalmente engenheiros, que a quantidade é muitíssimo maior. Então, na época, a grande oportunidade que tinha exatamente você seguir a carreira de tecnologia, e na época, basicamente, o grande empregador de transformador, vamos dizer, de carreiras eram os bancos, né? Tá. Então, não fui diferente. Entrei no Bradesco como trainee, 6 meses de período integral de treinamento, e aí saí de lá como um engenheiro de software júnior, né? Então, foi ali que eu comecei minha carreira. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? E quando eu comecei a Stefanini, minha esposa foi a primeira a se juntar a mim, né? A gente começou na minha casa, ali na sala do meu apartamento. Essa é minha história. Que legal, Marco. E você sabe, Marco, eu estava pensando aqui, todas as entrevistas ou bate-papos que tivemos, a gente evidentemente tem um roteiro, né? Algumas perguntas para fazer. Eu falei, puta, acho que para o Marco eu vou pedir só para ele me contar a história dele e contar a história da Stefanini, que já vai render o episódio inteiro, né, Marco? Mas eu queria que a próxima pergunta fosse exatamente essa, né? Também, mais uma vez, acho que não há alguém que não conheça, mas eu queria que você me contasse um pouco da história da Stefanini, assim, desde do momento da sua criação, ali do seu quarto que você mencionou, né? Uma criação mental primeiro, né? Até os dias de hoje. Assim, o que é a Stefanini, Marcos? Tá. Então, como eu disse, eu entrei na área de tecnologia pelo Bradesco, trabalhei no Bradesco, trabalhei numa indústria também, a Igesa, na época, e mais ou menos em torno de 87, o mercado ele estava muito demandante de treinamento, porque faltava muitos profissionais, não é só hoje que faltava, naquela época Uhum. também. Só que eram os mainframes, né, os grandes computadores. Então,
o mercado normalmente pedia muito treinamento, e na época o grande fornecedor era a IBM, ela dominava o mercado. Então, ela tinha necessidade de, vamos chamar de instrutores práticos, vamos dizer assim, que conhecesse não apenas a teoria, mas na prática. E eu, na verdade, eu era até muito jovem para entrar nesse modelo, porque normalmente, na época, para você se tornar um sênior, você demorava muitos anos, 15 anos. O acesso à informação era muito difícil, né? Hoje é diferente, graças a Deus, muito melhor. Então, mas eu tinha uma vantagem que eu sempre dei aula na minha vida. Então, eu tinha uma certa didática, então eu consegui compensar, vamos chamar assim, a minha não tão grande experiência como a didática, né? Então, a Stefanini começou como uma empresa de treinamento, não é? Então, eu mesmo era um instrutor, eu tenho orgulho que a Johnson Johnson foi o nosso segundo cliente, né? E ele é cliente há 34 anos consecutivos, né? Até hoje. No início, era eu mesmo que ia lá e dava o curso, né? Eu chamava de eu presa, né? Era eu que fazia tudo. Sim. Então, e aí nós começamos com treinamento, e depois, logo depois, 2 anos depois, a gente já começou a abrir para serviços, que você tem uma recorrência melhor e um volume maior, né? Então, isso foi ali em 89, 90, e ali foi o início da Stefanini, tá? Então, nós nos transformamos basicamente numa empresa de serviços e tecnologia, né? Com basicamente grandes ofertas em os 2 grandes pilares de tecnologia até então, que era a parte de aplicações, né? Desenvolvimento de aplicações e tudo, seja para banco, seja para indústria, como também a parte de infraestrutura, que a gente chama de helpdesk, suporte técnico, toda essa parte, que seria hoje a gente poderia chamar de uma TI mais tradicional, a tecnologia mais tradicional. Então, nós começamos por ali nós temos 2 referências interessantes, né? As primeiras fábricas de software no Brasil, a gente começou, era o Lloyds Bank, que na época era uma referência em bancos, e a própria Siemens, uma empresa alemã, também como serviços gerenciados e não apenas body shop, né? E aí nós fomos seguindo uma amplitude maior e, basicamente, nós fizemos, do ponto de vista de internacionalização, vou tentar fazer um timeline aí bem rápido. Então, em 95, a gente teve a primeira experiência na Argentina internacional, nós éramos ainda muito pequenos, né? Lembrando que a gente sempre foi capital próprio, né? E há 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha os investidores que tem hoje, todo esse apoio, né? E uma época de inflação alta, eu também não tinha, obviamente, capacidade financeira. Então, a gente demorou para crescer no início, porque a gente teve que acumular capital para poder reinvestir. Eu sempre fui muito conservador do lado financeiro, até por causa dos juros muito altos, essa loucura financeira que a gente vê quebrar tantas empresas, a gente sempre foi uma empresa muito saudável o tempo inteiro, né? Então, em 95, a gente fez uma primeira experiência na Argentina, a gente abriu nossa filial, então são 25, 26 anos de Argentina, né? Mas ali foi mais um test drive, né? O que o pessoal chama hoje de MVP no mundo digital, né? A partir de 2000, que a gente realmente começa a lançar, a gente abre várias subsidiárias na América Latina e nos Estados Unidos, né? Mas ainda é greenfield, do zero, começando do zero. Depois vieram ali na década de 2000, a gente abriu também na Europa, chegou a abrir até a Índia. Então, a gente estava em 16, 17 países, já tinha uma boa, do ponto de expansão geográfico, mas ainda representando um percentual do faturamento baixo, era tipo 10, menos 10%, né? Porque você sai do zero, a gente não tinha feito nenhuma aquisição que te acelera. Dezembro de 2010 é uma quebra, é um marco importante, onde nós compramos uma empresa de um porte já maior, que tinha capital aberto na Bolsa de Nova York, que era uma empresa global, mas basicamente muito mais Norte América, Europa e Ásia-Pacífico. Então, ele complementou muito o nosso portfólio de Brasil e Latam, né? Sempre quando eu falo Latam, é Latam hispânico, né, de língua espanhola. Então, ali a gente deu um salto de tamanho e também de projeção global. Ali a gente se tornou uma empresa global e que a gente manteve essas características de ter no comando dessas regiões todas, basicamente, diferente de outras empresas que foram para fora, como a Ambev, tudo que levava o seu time brasileiro, a gente, na verdade, trabalhou com um time, até hoje, são, na Europa, por exemplo, uma torre de Babel. Então, tem o alemão, tem o belga, tem o inglês, tem o romeno, francês, espanhol no comando da empresa.
tá? Então, a partir de 2011, a gente tem uma forte expansão global, né? E a gente fez algumas outras aquisições, e a gente tinha um plano muito agressivo de expandir muito forte do ponto de vista global com aquisições. Porém, a gente já percebeu ali para 2012, 13, 14, que o mundo estava virando um pouco, né? E já vinha a onda de transformação global, né? Desculpa, Sim. transformação digital, né? Digital. Ainda não era um mercado grande, mas claramente era tendência. Então, a gente achou, de maneira precavida, não investir muito nas empresas de TI tradicional e começar a investir, mesmo que fossem pequenas, mesmo que o retorno fosse demorado, em empresas digitais, né? Eu Tá. acho que a gente acertou, porque hoje, né, se você imaginar, demorou mais do que a gente imaginou, o mercado corporativo gostava de namorar o mundo digital, mas comprar que era bom era muito pouco. Uhum. Ali em 2018, 2019, o mercado corporativo começou a dar os primeiros passos em termos de digital, né? Então já estava o mercado já mais forte. Quando vem a pandemia, aí obviamente você já sabe, acelerou tudo, né? E aí nos pegou numa situação muito boa, porque a gente vinha num movimento muito forte de melhorar a gestão nos últimos 3, 4 anos, mas principalmente boa parte das aquisições que nós tínhamos feito há 8, 7, 6 anos atrás, que eram empresas muito pequenas, elas já eram maiores e já tinham cases muito sólidos. Então, hoje a gente não tem lá, não é uma startup que fala que é um MVP, que tem um cliente pequeno e fez uma POC. Não. A gente tem cases, por exemplo, no banco digital, e nós temos cases, clientes com 15 milhões de clientes no nosso core bancário. Então, a gente começou na área de IoT, Indústria 4.0, a nossa empresa, a IHM, ela fez o mineroduto, automação inteirinha industrial dos 2 maiores minerodutos do país, fez do Porto Sudeste, faz do primeiro submarino nuclear brasileiro, ou seja, são empresas robustas, já, vamos chamar assim, sólidas, né? Então, agora a gente está num bom momento, mas isso demorou um tempo, né? A gente teve que plantar durante muitos anos. Então, no fundo, a gente fez a nossa própria transformação digital, aliás, estamos fazendo, isso não tem fim, né? Sair de uma empresa focada em empresas interlocutores de tecnologia para uma empresa onde a gente abriu muito mais o escopo, o alcance da empresa, Sim. indo na área de negócios, vendendo soluções digitais em diferentes tipos de segmento de mercado, né? Então, esse é um pouco da história que envolve crescimento orgânico no início, até 2010, fortemente um nível de aquisição entre 2011 a 2014, e depois de 15 é uma mescla de várias aquisições, mas de empresas pequenas, ou seja, agregavam pouco faturamento, mas agregou oferta. E aí, então, o crescimento veio muito mais do crescimento orgânico mesmo. Então, a gente gosta muito da mesclar, fazer aquisição e também crescimento orgânico. Fantástico. Tentei Marco, resumir ao máximo aqui a história da empresa. Desculpa aí ter não sido se longo. preocupe com o tempo. Uma história assim vencedora e eu acho que serve de inspiração para boa parte dos empreendedores brasileiros ou até mesmo empresas brasileiras, não necessariamente grandes, mas que têm algum tipo de projeto de expansão, né? Vocês acertaram em cheio. Você sabe, Marco, que aqui, evidentemente, a gente fala muito do mercado alemão, né? Os nossos clientes são basicamente as indústrias alemãs do Brasil, mas no fim do dia, apesar de uma grande admiração pelos alemães, assim como você tem, assim como eu tenho, nós somos brasileiros, né? E o cenário de multinacionais que nós vemos normalmente é o oposto da Stefanini, né? São empresas alemãs no Brasil, empresas austríacas, norte-americanas, chinesas. A Stefanini é brasileira e está em mais de 40 países, né? Com mais de 30 mil funcionários, ou quase isso, né? É um número muito grande. E durante esse timeline que você foi me citando, você citou um pequeno detalhe que ocorreu no ano passado, chamado pandemia, né? E me ficou na cabeça. Mais de 40 países, 27 mil funcionários, né? Como foi liderar tudo isso? Como foi lidar com tudo isso? Tem algum aprendizado que você pode compartilhar conosco? Me conta um pouco dessa história, Marco, por favor.
Na verdade, primeiro, assim, importante, né? Toda crise traz muito aprendizado, né? Traz muito sofrimento, né? Vamos chamar assim, muita transpiração, mas traz muito aprendizado, né? Se você vive em águas calmas o tempo inteiro, seu nível de aprendizado é muito longo e pequeno ao longo do tempo, né? Então, são nas crises que você tem uma intensidade de aprendizado grande. Uma das grandes vantagens, né, de quem vive no país, inclusive eu entendo muitos executivos alemães, eles se tornam ainda melhores. Você sabe que o alemão tem uma capacidade de planejamento, de organização fantástica, né? Mas aqui no Brasil, como o ambiente é muito dinâmico e desafiador, vamos chamar assim de maneira educada, então você aprende a ter resiliência, né? Então, eu nasci na crise. Então, tem até um livro lá, sobre, uma vez me escreveram, O Filho da Crise. Então, eu nasci na crise. Eu comecei minha vida profissional na crise. Eu mudei minha carreira na crise. Então, a gente criou uma empresa com um DNA de resiliência, certo? E não é por coincidência que são os períodos de crise que a gente mais cresce. Um dos períodos que eu mais cresci, por exemplo, sem ser essa da pandemia, foi a crise de 2008 e 2009. Né? Nós crescemos muito, a gente quase dobrou a empresa em 2 anos, né? Sem aquisição, né? Então, e nessa pandemia, né, foi interessante, porque, como eu disse, ela nos pegou aí, a gente estava num momento bom, a gente vinha fazendo um trabalho muito forte, desenvolvimento de pessoas, melhorar a gestão. A gente tem um modelo que dá muita autonomia na ponta, né? Então, e a gente veio aperfeiçoando esse modelo. Então, nos pegou num momento bom, né, de gestão. Também, nós tínhamos já uma boa parte de ofertas sólidas de digital, que eu já comentei, mas que no primeiro instante, nos primeiros 6 meses, não fazia muita diferença, porque você sabe que empresa grande, quando você tem uma crise, a tendência é ela dar uma parada e ver o que acontece, né? Então, sempre dá um choque ali. Mas essa experiência que a gente tem de resiliência, na verdade, no fundo, é uma fortíssima comunicação, né? Que, por incrível que pareça, o mundo virtual ajudou, ao invés de atrapalhar. Então, hoje, o nível de comunicação que a gente tem na ponta, eu diria que é maior do que tinha antes. É muito louco isso, né? E a gente usou bem. E, no início, os funcionários, todo o time, no fundo, estavam apreensivos, né? Porque era uma crise que veio muito rápida e era uma crise econômica e também de saúde. Sim. Então, você criava um nível de incerteza nas pessoas muito grande, dos dois lados, né? Algumas, principalmente no início da pandemia, a taxa de mortalidade era mais alta, você via né, as pessoas, parentes, alguma coisa sofrendo, às vezes até falecendo. Então, ali, acho que a nossa estratégia de farta comunicação foi muito importante, né? Essa é a primeira. E toda a crise, eu acho que é isso, e transparência é tudo, né? A gente não tem resposta para tudo, mas a gente tem que passar que a gente está trabalhando duro, e realmente está trabalhando. Um exemplo disso nós ficamos praticamente 2 meses, onde todo dia de manhã, todos os CEOs, que hoje a gente é um grupo de empresas de vários países, várias regiões, e também as empresas digitais, nós nos reunimos todo dia das 8 às 9 para definir, 8, 9 e meia, definir, compartilhar experiência, compartilhar problema, compartilhar oportunidade e definir estratégia. Todo dia, de segunda a domingo, durante 2 meses. Então, a gente começou a flexibilizar domingo, aí foi flexibilizando, e a gente guardou essa experiência de toda terça-feira a gente tem a nossa reunião. Então, a gente, no fundo, aumentou a interação, tá? Sim. Então, comunicação é um ponto muito importante. A segunda é esse estilo DNA nosso de resiliência e de flexibilidade. Então, e também por regiões, a gente foi sentindo como é que avançava a pandemia, a experiência de cada um, e nós fomos compartilhando, né? Mas tem fatos curiosos, assim. Por exemplo, a Latinoamérica espanhola, que normalmente é a região menor nossa, das 4 regiões, que é Brasil, Latam hispânico, Norte América e Ásia-Pacífico junto, e Europa e Middle East. E eles são... O que aconteceu? Assim, em 3 dias, todo mundo mudou para casa, sem a minha autorização, sem a autorização do CEO Latam, eles resolveram o que tinham que fazer e pronto, entendeu?
Então, esse nível de autonomia que a gente tem e foi fantástico. Então, a gente melhorou o NPS da empresa em relação aos clientes, melhorou o engajamento, né? E aquele início que passou a ser mais, vamos dizer, inseguro por todos, a gente foi, ao longo do tempo, mostrando resultados, passando uma imagem bacana também, tipo Não Demita, a gente foi um dos fundadores desse programa e tal. Sim. E no fim, passamos bem, né? Sem... Todo mundo fala assim, mas é porque o digital explodiu, então você, no primeiro instante, a Stefanini, o grupo Stefanini se deu bem. Isso é parcial, eu posso te falar esse ano. Mas nos primeiros 2 trimestres, que é o segundo e o terceiro trimestre do ano da pandemia, nós, na verdade, grande parte das empresas continuaram o seu serviço, a gente adotou estratégia interessante para não parar, que seria um erro, isso se mostrou uma decisão corretíssima, né? Todo mundo que parou algum projeto perdeu o time, né? Foram muito poucos, inclusive os executivos brasileiros mostraram muita maturidade, que sempre parava tudo, não pararam tudo, e eles deixaram de começar coisa nova, que era natural, até que era um mundo novo, trabalhar em casa. Então, houve uma prorrogação, e aí começou a reativar os novos projetos no final do ano passado, né? E mesmo assim, o ano passado, a gente cresceu 20% da receita, e esse ano a gente deve repetir a dose, se não for um pouco maior. Então, é um pouco disso que a gente soube lidar, né? Autonomia nas pontas, muito foco no cliente, né? Forte comunicação, transparência, né? E a gente passou uma mensagem clara: se nós melhorarmos nosso delivery, nossa qualidade, é mais difícil o cliente nos trocar. É uma coisa óbvia, né? Mas de vez em quando é bom praticar o óbvio. Então, a chance dele nos cortar o contrato é menor, e, portanto, é menor a chance de eu ter que demitir alguém, porque eu vivo de pessoas e um contrato cancelado significa você ser obrigado provavelmente a demitir boa parte das pessoas, se você não tem condições de assumir, absorver vários contratos ao mesmo tempo sendo cancelados. Então, e ainda mais sem grandes inícios, exatamente pela pandemia. Então, esse foi o cenário e deu certo, né? Assim, é claro, depois é fácil a gente olhar, mas no início, obviamente, tem uma tensão, tem uma energia, tem um trabalho, uma dedicação enorme, mas traz um aprendizado, como eu disse, qualquer crise enorme. Então, como diria o Jorge Gerdau, a gente não pode desperdiçar uma oportunidade de melhorar o serviço, melhorar a nossa eficiência, né? A gente não pode desperdiçar uma crise para isso. Sim, sim, sim. E é nos momentos de crise, muitas vezes, que quem está embaixo tem a oportunidade de virar o jogo, né? Então, a gente tem que enxergar a oportunidade em meio à adversidade. Acho que esse é um ponto interessante, João. Nós chamamos almoço para clientes agora, na terça-feira, e, é claro, o cenário brasileiro não é dos mais animadores, né? O cenário político conturbado, né? Nós temos uma inflação alta que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Nós temos a ameaça, principalmente das empresas alemãs, que são muito mais manufatura, a ameaça ainda é bem forte da transformação digital, né? Ainda tem os resquícios da pandemia, se vai e volta, trabalha um pedaço em casa, trabalho não, mercado de trabalho mudando, mercado de trabalho mudando. Então, é um cenário mais conturbado. Exatamente o que você falou. Todo cenário challenge, né, o cenário desafiador, você tem oportunidades, porque o mercado, as empresas, o seu cliente, ele vai procurar alternativas. Então, se você tiver um viés, você é um incumbente, você defende território, então você já tem que defender isso. Então, alguém vai te atacar, isso vai acontecer. Então, como é que você cria outras ofertas, outra abordagem, que você também passa a ser o atacante e passa a não apenas ser o defensivo, mas aproveitar as oportunidades, né? Porque as empresas, principalmente as empresas, saem da zona de conforto. Quando elas saem da zona de conforto, elas mudam hábitos, né? É o mesmo caso da pessoa física, né? Sair do digital. Então, tem muita oportunidade. E as grandes empresas, elas têm talentos, pessoas capazes, têm recurso financeiro, tem mercado, tem clientes, né? Tem um principal. O que falta? Muitas vezes essa ousadia e se enxergar esse meio copo cheio, né? E eu acho que essa mensagem que eu passo para todos, principalmente empresas alemãs, que são muito estruturadas,
Isso é uma grande vantagem, Sim. mas no mundo digital não necessariamente é uma grande vantagem. Então, é um mercado onde os alemães têm mais dificuldade de assimilar um mindset digital, exatamente pela qualidade que ele tem. É um paradoxo, mas é a verdade. Paradoxo, mas faz sentido no final, faz sentido, eu concordo, faz sentido. E dentro de toda essa transformação digital que a gente vem falando, Marco, você comentou lá no início que desde o momento da sua criação, a inovação está no DNA da Stefanini, né? E trazendo um pouco mais, não só por toda essa aceleração que a gente teve na pandemia, de estar fazendo, por exemplo, uma entrevista agora pelo Zoom, etc., mas um contexto digital maior. Se a gente for pegar a indústria 4.0, né, todas as tecnologias habilitadoras, talvez o tema da década passada, quiçá dessa ainda também, né? Talvez um tema eterno, né? Porque não para nunca. Qual que é a sua percepção? Porque a gente vê assim uma quantidade de iniciativas, né? Uma quantidade de eventos, de cursos, de empresas, todas absolutamente engajadas. Assim. Qual que, na sua visão, quais são os impactos, como você enxerga a tal da indústria 4.0, Marco? É uma boa pergunta, e você sabe que na transformação digital você tem várias frentes, né? A Sim. empresa de consumo é muito focada em marketing digital, por exemplo, né? Como é que ela se posiciona. E, e eu acho que você escolheu bem o tema, parabéns, indústria 4.0, que tem muito a ver com a indústria alemã. Porque Sim. a Alemanha é sinônimo de um país de manufatura, né? Então é importante o que você colocou. Então, vamos comentar mais nessa linha, né? Então, na indústria 4.0, qual que é a ameaça e a oportunidade? A ameaça a gente já falou, né? O mercado se transformando, novos players e tudo mais. Agora, qual é a grande oportunidade? Em geral, as empresas alemãs, elas têm um nível de maturidade em termos de automação, em geral, na média, superior às demais indústrias. Claro que isso varia de indústria para indústria. A indústria Sim. automotiva é muito mais automatizada, outras menos, e assim por diante. Mas, de certa maneira, até pela cultura do alemão, de muita qualidade e tudo, elas já são relativamente bem automatizadas se compararem com os outros, né? O que eu acho que falta um pouco, né, é esse mindset digital. Vou dar um Uhum. exemplo aqui. Muitas vezes você tem grandes indústrias se automatizando, mas muitas vezes as decisões ainda são tomadas baseado no feeling, na decisão e não nos números que tem lá. Não os dados, Isso não é um padrão alemão, isso aí é padrão global, tá? Então, quando a gente hoje faz uma abordagem até com a nossa empresa que é focada nessa área, a gente não foca exatamente na compra do sensor, na compra do hardware, porque a grande maioria das empresas já tem, em geral, uma boa base de sensores, ela já tem uma boa. Acho que tivemos um probleminha Não, técnico. eu que caí. Voltamos. Você É isso estava aí. comentando, Então, eu a estava gente comentando que ela já da tem uma base. já tem uma base. Então, o que normalmente falta? Tá? Normalmente é fazer o melhor uso dos dados que ele tem. E isso é mindset digital. Né? Como é que você vai usar os dados de mecanismo de predição de decisões? Como é que você vai usar esses dados? Como é que você vai consolidar do ponto de vista técnico, consolidar esses dados? Porque também a quantidade de informações é enorme. Sim. E a maioria das indústrias ainda tem vamos chamar assim, um roadmap interessante para fazer. E que interessante, o nível de investimento em hardware em base não é grande. Em geral, na maioria, eu estou falando genericamente, então, obviamente, Sim, você lógico. tem. Tá? Então, por exemplo, aqui a mensagem é como é que eu desenvolvo, de novo, entra na história do mindset. Como é que eu desenvolvo um modelo mental que eu aproveite esses melhor?
Não estou falando que não é aproveitado, mas você tem uma riqueza ali que não é aproveitada. Que hoje a gente fala, né? Hoje o ouro do mundo digital são os dados. Então, como é que eu vou aproveitar melhor? Tá? Então, essa é uma oportunidade. A outra grande oportunidade, vou citar duas aqui, que tem a ver com como é que eu uso esses dados, né, para, muitas vezes, prover tipos de serviços diferentes ou melhor, modelos de negócio diferentes. Porque o segredo do mundo digital é você propor modelos inovadores de negócio. E a tecnologia ela vai viabilizar. A tecnologia não é protagonista. Ela é muito importante no suporte e na viabilização, mas não é ela que define. Então, imagine hoje uma tendência para agregar valor, inclusive margem, é o que ele chama de agregar muito serviço à indústria, né? É tipo assim, a indústria de elevadores e de turbina de avião, eles não ganham dinheiro vendendo a turbina ou vendendo o elevador, eles ganham dinheiro na manutenção. Serviço. Mas ele tem uma mentalidade industrial, então quase certamente a manutenção dessas áreas elas ainda são um pouco atrasadas. Entendeu? Pode estar no estado da arte, na automação, na fabricação, mas não a manutenção. E, no fundo, quem dá mais dinheiro é a manutenção e não a fabricação. Claro, isso, de novo, depende da indústria, depende do negócio. Então, e aí você começa a trabalhar. E aí isso vale para eletrodoméstico. Você pode criar novos negócios baseados. Então, um pouco disso que é a grande oportunidade que eu diria que uma empresa que já é organizada tem. Mas, exatamente por ela ser muito organizada, ela tem dificuldade de propor e aprovar business plan muito forte e audacioso. Esse é o primeiro ponto da dificuldade. A segunda, que eu conheço uma empresa alemã, não vou citar nenhum, que ela desenvolveu um negócio bacana, fantástico, tá? A gente até foi conversar e tal para fazer aquisição. Mas o que acontece? Era um negócio inovador, vamos chamar assim, pode ser até ousadia, né? Disruptivo. Uma visão de longo prazo do CEO aqui no Brasil e Latam, que iniciaram uma iniciativa totalmente nova, bacana, fora do escopo da empresa, né? Dentro dessa área de indústria, de IoT e tudo mais. Só que qual que é o problema dessas organizações muito grandes? Ela carrega demais o DNA do negócio. Então, o negócio começa a dar prejuízo, ele se torna inviável pelo excesso de DNA. Entendeu? E mais do que isso, o DNA não é só o custo, é a lentidão e a demora das decisões. Quando uma coisa é você ter uma empresa super grande, então você tem sistema de governança, você tem tudo isso, claro que você tem que ter. Compliance, mas uma empresa pequena, já tem diretor disso, tem aprovação disso, você mata o negócio, então o negócio fica mais lento, muito mais caro. E tem tecnologia, a ideia é ótima, o CEO fantástico de aprovar isso, mas no fundo ele acaba, vamos dizer, não matou a ideia, mas de certa maneira deixou de voar mais cedo, né? Então, um pouco, estou dando exemplos bem concretos, né? Dentro do teu mundo, claro, a gente sempre está falando de alemão com indústria. Claro que tem outras grandes empresas que não são indústrias alemãs, mas eu tenho que escolher algum tema mais ou menos assim do ponto de vista da maioria. Então, um pouco bem prático, né? O que das oportunidades, das ameaças que você tem ali, né? E, é claro, outras empresas, muitas vezes, talvez não tenham essa qualidade da indústria, mas ela monta todo esse modelo de serviço e ele aproveita na ponta. Entendeu? Sim, entendi, perfeito. Vou dar um exemplo aqui que não é nem empresa alemã, é uma empresa pública, assim, posso te dar. A HP, por exemplo, ela desenvolveu aquela impressora 3D. Tá. Eu sempre achei que não devia ser um grande negócio. E realmente não está sendo. A HP investiu uma soma enorme, desenvolveu produtos fantásticos, mas onde está o dinheiro disso aí? É na ponta do serviço. Então, outro dia eu estava conversando com o executivo, ele estava me contando que, por exemplo, sabe aparelho de dente que você coloca aqueles plastiquinhos para dormir? Nos Estados Unidos tem uma máquina disso, o cara desenvolveu um negócio, o dinheiro está todo lá. A máquina não... E a máquina é tão boa que ela não quebra, então ela dura 15 anos. Então é pior para você, porque você não vai repor. Não tem manutenção.
Então, veja bem, a excelência no mundo digital, ele foi excelente, mas não aproveitou o modelo de negócio, ele não bolou o modelo de negócio apropriado. Então, só dando exemplos bem concretos, que aí de abrir a cabeça, né? E nessas horas Sim, da pancada, muitas vezes, ser obrigado a abrir a cabeça, sair da sim, zona de conforto. claro, claro. Acho que a questão dos dados, eles nos contam uma história, né? E cabe a nós, engenheiros, na maioria das vezes, aliás, interpretar esses dados, né? E tomar decisão, os gestores das áreas, baseadas nos dados. Então, lição número um. E lição número dois é a questão da velocidade, né? De você ter a possibilidade de ser disruptivo, de propor business plans audaciosos, mas positivamente audaciosos, né? Para você poder, com uma certa velocidade, ter aprovações, E não etc. precisa fazer loucura também, não vamos entrar nesses Não, vapores, esses excessos, é o meio termo, né? Mas se você colocar toda a governança, tudo isso, aqueles aprovar business plan enorme, não vai sair nada. Agora, sim, a empresa vai aprovar qualquer business plan? Não. Pode falar, ó, até X milhões de reais o business plan é rápido. Se sim. for um caminhão de dinheiro, uma nova fábrica, é claro, aí tem que entrar no processo normal de governança, senão você se ferra lá na frente. Entendeu? Mas, Marco, por exemplo, a Stefanini não é mais uma startup, né? Está muito longe disso. Na época que foi criada, acho que nem existia essa nomenclatura, mas não é mais uma empresa pequena, é uma empresa muito grande, que tem governança, que tem uma série de processos que, para quem vê de fora, pode achar que pode ser uma empresa lenta, né? O que eu queria te perguntar é justamente isso. Esse DNA de velocidade, empreendedorismo, inovação, ele é mantido até hoje, mesmo depois de 34 anos de história? Olha, a sua pergunta é difícil, não é fácil, tá? Porque é sempre mais fácil falar do que fazer, né? É lógico. Então, claro, conforme você vai ficando maior, você tem que ter um mínimo de governança, a empresa tem uma tendência a ficar mais burocrática, isso em qualquer lugar, né? E a Stefanini não é diferente, tá? O que nos ajuda, a gente tem um modelo, uma estrutura que dá muita autonomia na ponta, que a gente chama de células. Então, ela foi estruturada, tá? Tá me ouvindo ou não? Sim, Tá. É que às vezes congela, eu fico com medo, tá? estamos Então, ouvindo tranquilo. então, ela sempre tem, já faz 25 anos que a gente roda esse modelo, então ele é bem Ah, maduro, que a gente foi amadurecendo, tá? De dar muita autonomia na ponta. Então, ele realmente, mesmo um gerente normal, ele tem o PNL, é medido todo mês. Claro, aqueles que estão no vermelho, você começa a prestar mais atenção. E ele lógico. tem autonomia. Ele fechou um negócio, ele precisa contratar 30 pessoas, ele não precisa pedir autorização, ele vai lá e contrata. Sim. Claro, se ele começar a entrar no vermelho, ele vai entrar lá num grau de observação maior. Tá? Apita a sirene, né? É. Então, a gente foi. O que a gente. Isso nos possibilitou, quando investiu nessas empresas digitais, e a gente mantinha o sócio, os fundadores como sócios minoritários, e eles normalmente comandavam as empresas, porque eram assuntos muito específicos, e no fundo você comprava cérebro, né? Porque no fundo, a empresa de tecnologia é cérebro, né? Você não tem grandes ativos, muitas vezes. Sim, Né? Então, know-how. dentro dessa linha, esse modelo de célula acabou ajudando que esses empreendedores não ficassem totalmente comprimidos. E você vê a grande maioria das grandes empresas, quando compra uma empresa digital pequena, em 2, 3 anos monta tudo, não vai embora porque não consegue se adaptar, né? Então a gente sempre deu muita autonomia. E a gente tem uma história oposto das demais. A gente dá autonomia demais, que também não é Tá, bom. Você tem que dar sim, mais governança. Então ele se aproxima mais do caos, que também não funciona, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi ampliando a governança, mas no sentido de prover para a empresa o que interessa para ele, né? Então, uma organização melhor, até de back-office, a gente fazia, a parte de braço de tecnologia, canal comercial, oportunidade de globalização. Então, isso que os atraía. Então, é uma empresa pequena que fala, vem com a gente, que juntos a gente vai construir uma grande empresa. E, em sim, vários casos, a gente está conseguindo, né? Então, o nosso modelo de gestão mais empreendedor ajudou. Agora, sim, respondendo a tua pergunta, ao longo do tempo você tem altos e baixos, né? Você tem evidente. momentos que você
por exemplo, começou a ficar muito descentralizado, você teve que organizar melhor, né? Tem momentos que às vezes vai perdendo aquela energia empreendedora, aquela gana, somente pela liderança, aí você tem que fazer um refresh na liderança, porque depende dos líderes, né? Claro. Então, por isso que eu falei que pega no momento ali, 3, 4 anos atrás, que a gente estava fazendo uma grande virada positiva, né? Talvez se fosse 4, 5 anos atrás, a gente estava numa época, vamos dizer assim, não tão vibrante, né? Então, você Sim. tem momentos que você tem que chacoalhar e, tipo, recompor as origens empreendedoras, porém com um nível de organização, um nível de estruturação maior, né? Melhor. Sem Liberdade, procurar perder a autonomia. certo. Liberdade com responsabilidade, né, E essa é Marco? uma palavra fantástica, essa expressão que você usa é fantástica, porque as pessoas, muita gente usava a expressão dono do negócio. Só que ele achava que o dono do negócio é um cara que tem privilégio e faz o que quer, não é isso. Né? Sim. Você é uma responsabilidade. Ao contrário, você trabalha mais, você é o cara mais responsável. E aí a gente foi tendo pequenas dicas de gestão que fazem muita diferença. O cara prestar conta todo mês. Então, ele se expõe, né? Positivo ou negativamente. Se é negativo, ele vai aprender a fazer melhor. Então, essas coisas a gente amadureceu muito nos últimos anos. Tá? Sim. Mas é uma preocupação, né? Uma atenção que você não pode deixar de ter, porque a tendência é uma organização se acomodar, né? Sempre. Todo mundo gosta da zona de conforto, qualquer um. Ser humano, é do Nós ser dois humano. também. É do ser humano. Ninguém gosta de estar ali, né? Por isso que crise é bom, porque crise traz um sentido de urgência. Então, muita coisa você não mudou, Te fica obriga, né? postergando, a água bateu lá, você vai ter que sair nadando, meu amigo. Então, vamos embora. Exato, Entendeu? Então, eu exato. aproveito a crise como criar senso de urgência na empresa. A gente fez isso Sim, dessa vez também. faz sentido. Tá Marco, bom? tem um pessoal falando aqui no chat, tem gente perguntando como que é estar entre os maiores empreendedores do país, tem gente perguntando como foi a diferença cultural em todas essas aquisições entre Ásia, América do Sul, etc. e tal. Mas nos restam 7 minutos. Marco, Então, passou vou rápido. pensar bem e conciso. Eu vou assim. Primeiro, eu acho que está em empreendedores, não sei se eu estou ou não, mas acho que uma coisa que eu admiro muito é a humildade e a humildade intelectual. Então, não interessa que posição que você está nessa posição, você não é essa posição. Significa que daqui a pouco você vai cair, é altos e baixos. Então, eu acho que essa é a mensagem principal. Do ponto de vista de cultura, é uma coisa fascinante, né? Porque você conhece culturas dos outros, e aí eu acho que a Stefanini tem isso, e o brasileiro, na média, tem mais do que a média de mercado de outros países, ser pessoas mais easygoing, que colhem bem os estrangeiros, que ouvem. Então, a gente, de certa maneira, eu acho que isso é lindo. Então, você tem que ter humildade, até quando você faz uma aquisição, seja no exterior, seja no Brasil, ouvir aquelas outras pessoas. Você tem o que aprender. E, ao mesmo tempo, obviamente, criar modelos de convencer as pessoas dos seus princípios, dos seus valores ou dos seus Ninguém faz nada itens. sozinho, né? Exatamente. Então, e hoje muito mais, né? A capacidade que você tem de convencimento é muito maior. Então, a gente definiu o que a gente chamava de conjunto de 7 atitudes, que é uma coisa muito simples de passar o que a gente acha, mas dando uma liberdade de adaptação para cada país, porque a gente mexe com Claro. gente. Eu não posso levar o mesmo modelo, mas eu tenho que levar os mesmos valores, o mesmo DNA. Entendeu? Tentei ser rápido. Boa, boa. A última, Marco, a última que a gente tem aqui. Você está nessa jornada há muitos anos, né? Você comentou comigo que há 34 anos o Grupo Stefanini existe, e certamente você faz o que faz e continua como CEO global da empresa, além de fundador. Eu tenho certeza que não é pelo dinheiro, né? Tenho certeza que não é só porque você gosta, né? Assim, tem alguma coisa a mais que eu queria entender. Então, minha pergunta é, assim, o que te move? Qual que é a causa? Qual que é o seu propósito? Essa é uma boa pergunta. E quando você começa um negócio, sendo bem franco, você começa para sobreviver. Né? Sim. Principalmente no Brasil. Depois você passa a querer ter uma melhor qualidade de vida para você e para sua família. E ao longo do tempo, é como você disse, financeiramente você vai se resolvendo
Então, você trabalha, em geral, o empreendedor, ele tem um propósito de construir algo, né, maior, algo, deixar algum legado, construir, é gostoso construir as coisas, gostoso começar coisas novas. Então, e eu acho que é um ponto muito importante. Eu sempre falei assim, o financeiro é fundamental, ainda mais que eu não tenho investidor, então a empresa, a gente nunca teve prejuízo na vida. Mas você não trabalha só pelo resultado financeiro. O resultado financeiro é que representa a sustentabilidade da empresa, mas você trabalha para um determinado objetivo, que hoje é a palavra que se usa, que eu acho ótimo no mundo digital, que é o propósito. Que antes não tinha isso, né? Porque o propósito é uma coisa mais ampla, é um objetivo, é uma missão mais ampla, é uma mistura de missão, visão, valores e objetivo da empresa. Eu acho lindo isso, né? O nosso propósito é co-criar soluções para um mundo melhor. Então, veja bem, agora, até pelo perfil da empresa, e até você tem uma ambição maior, né? Não é um propósito tão pequeno, né? Co-criar soluções para um mundo melhor, né? Então, aqui eu acho que é fundamental, e eu acho que isso o digital traz para a gente, né? Essa transformação digital. Que você faz pelo todo. Claro que o resultado financeiro faz parte, nós não vamos ser hipócritas. Mas não é só isso. Porque se você só isso, você vai ter vida de curto prazo. Agora, se você tem um grande propósito e tiver disciplina financeira e de execução, também não adianta só sonhar e não executar bem, né? Você pode ter sucesso, né? Então, eu acho lindo, e isso, inclusive, para gerações que vêm, meus filhos e tudo mais. O que eu ainda saí do zero, então tinha uma motivação financeira. Os filhos, como é que vai ser, né? Se ele não tiver um propósito, para quê? Você concorda? Né? Concordo. Então, é muito disso. Então, acho que eu acho isso muito legal, que o mundo digital, ele enfatizou, né? Ele deu cores a isso, né? Ele tornou didático essa expressão, né? Eu gosto até para a gente mesmo, né? Não tinha essa visão tão ampla, né? Eu acho Eu isso mesmo nunca... bacana, que foi aprender depois de velho, né? Imagina, Marco, imagina. Marco, assim, bater esse papo com você, nos restam 2 minutinhos, a gente tem pouco tempo, mas eu queria aproveitar esse finalzinho para te agradecer. Tá? Você separar 1 hora na sua rotina, eu imagino que não deva ser fácil, né? Nos mostra um sinal de carinho e admiração muito grande, em especial com as pessoas que nos ouvem ou nos assistem, todo o empresariado alemão aqui no Brasil, os engenheiros, tem muito jovem também, a gente ouve falar das empresas alemãs centenárias e tal, mas tem muito engenheiro jovem que acompanha a gente, né? Então, super honra, super prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Marco. Você tem alguma consideração final? Não, eu só queria também agradecer a oportunidade de compartilhar, de estar conversando com você. Eu também admiro muito a comunidade alemã, como eu já te disse, né? Você falou bem, acho que tem jovens brilhantes que aí conseguem acomodar um pouco dos dois, né? A organização, disciplina alemã com a criatividade e o mindset digital, né? E também, por último, talvez a Alemanha seja o país dos grandes países, né, que tem proporcionalmente mais empresas familiares e tem uma visão muito de longo prazo, né? Que combina com os nossos valores. Então, do mercado europeu hoje, a Alemanha é o país que a gente tem mais clientes e maior receita. Então, e é um país, eu brinco, que é sempre difícil de começar uma relação com uma empresa alemã, sempre mas não o teste acaba. é difícil, mas depois eles são mais leais que a média, né? Então, eu gosto, é meio estilo japonês também, né? Tem essa cultura, né? Então, eu gosto, acho que tem um pouco dessa visão da Stefanini, de visão de longo prazo, né? Visão de loyalty, de lealdade e respeito a toda a comunidade que você trabalha. Acho que o alemão tem isso muito forte, eu admiro e aprecio. Tá bom? Assina embaixo. Fantástico. Obrigado, meu Marco, amigo. super obrigado. Não se preocupa em encerrar nada por aqui, eu fecho por aqui. E boa quinta-feira para você. Se não nos vemos, um bom Natal, um bom ano novo. E obrigado pela honra. E vai ser um ano bom. A gente vai ter que vamos transformar de novo o limão na limonada. Tá bom? É isso aí. É isso aí. Grande abraço.